Vamos começar então, pessoal. A gente vai fazer uma pequena introdução sobre o tamanho da economia, né, o tamanho do mercado aí automotivo, né? Hoje a indústria automotiva, hoje a economia automotiva está presente em todo o mundo, né? O mercado brasileiro aí, ela corresponde aproximadamente a uma grande fatia de participação dentro do PIB, dentro da economia brasileira, tá? Só para a gente ter uma ideia aí do automotivo em relação a outros países do mundo, né? Na Europa hoje, o mercado automotivo ele é responsável por empregabilidade de mais de 12 milhões de pessoas, né? Os Estados Unidos hoje emprega em torno de 8 milhões de funcionários dentro do segmento de carros, né? E dentro do Brasil, né, o dado do Sebrae de 2014 ele aponta que o segmento automotivo ele traz 1,5 milhão de empregos para a economia brasileira. Então, a apresentação, o que a gente vai seguir? A gente dividiu em quatro partes, né? Então a gente vai entender um pouquinho os números da indústria automotiva, vamos entender também o comportamento do consumidor, qual que é o futuro desse mercado e também entender o sucesso do automotivo no e-commerce. Então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o tamanho da indústria, o comportamento do consumidor, o que leva ele a comprar esses veículos, né, o futuro do mercado automotivo, né, e o sucesso de vendas do comércio eletrônico dentro desse nicho de mercado. Então a gente vai começar aqui com os números da indústria. Então, a indústria brasileira hoje, o PIB da indústria, né? O PIB são todas as riquezas que o Brasil gera. A indústria corresponde a 24,8%, tá? Dentro desse volume de venda, a gente está falando de uma economia de em torno de 16 bilhões, tá? 5,3% corresponde ao mercado automotivo. Então é uma estimativa de em torno de 874 milhões de reais que gera. Ele fica só atrás de alguns segmentos, como alimentos, derivado de petróleos, né, produtos químicos e a metalurgia. E esse é o reflexo da produção brasileira. A produção brasileira ela veio de um ano de ouro, que é o ano de 2013, onde a gente quase bateu ali 3,8 milhões de carros produzidos, né? Entramos num período de crise muito forte, de 2014 até 2016, né? A economia encolheu. Isso refletiu muito na produção de veículos, porém a gente vem numa retomada a partir de 2017. Então, busca-se que até 2020, 2021, a gente ter o mesmo volume de vendas de 2013 e a retomada da produção de veículos e venda. E a nossa frota de carros também, ela tem um crescimento muito constante, né? Segundo dados aí do Sindipeças, né, hoje 52% dos carros brasileiros têm entre 6 e 15 anos de uso. Em torno de 30% de todos os veículos possuem até 5 anos, né, são considerados os seminovos que a gente fala aí, que a gente encontra no mercado. E mesmo em momentos de crise, a frota brasileira vem crescendo e vem se mantendo aí mais carros nas ruas. Como está distribuído esses carros pelo nosso país? A gente tem aí um mapa do Brasil, da distribuição de veículos mais vendidos, né? O Onix hoje é o líder isolado em vendas. Hoje, em todos os estados, ele é o carro mais vendido. Seguido aí do Hyundai HB20. Em alguns estados a Hyundai ela acaba perdendo aí para outros concorrentes, né? Como na região norte ali o Gol acaba assumindo essa posição e na região sul também. E como que ficam os 10 carros mais vendidos dentro do mercado brasileiro? Isso influencia no quê? Isso influencia totalmente na questão de compra de peças e acessórios, produtos de reparo, enfim, tudo que está relacionado à parte de manutenção, autopeças, né, serviços. Então, os carros mais vendidos influenciam no comportamento do consumidor, no que você precisa comprar de estoque para vender dentro do seu e-commerce. Então, qual peça de produto eu preciso vender no meu site? Eu tenho que pensar que o maior volume e o carro mais vendido, né, que hoje é o Onix, ele tem ali 168 mil, né, carros vendidos
por ano, né, esse é o dado do ano passado, ele chega a ser quase 90% maior que o HB20, que é o segundo veículo mais vendido, né? E acaba sendo um pouco de desencontro de informações com a última matéria que a General Motors lançou, falando de fechar as fábricas no Brasil. É um pouco estranho você ver a líder de mercado em venda de carros, ela abrir mão de quase 168 mil unidades, né, para não operar mais no Brasil. Porém, né, acredito que seja em busca talvez de incentivos fiscais para poder se manter de uma maneira mais saudável a questão operacional. Por quê? Esse aqui é um mapa de investimento em equipamentos, né? Esses são os investimentos em capacidade produtiva das grandes montadoras do Brasil versus a capacidade de produção. Então, quando a gente pega aqui, do nosso lado esquerdo, a gente vê ali FCA, 7 bilhões. Né? FCA é a Fiat Chrysler, que hoje detém aí a Fiat e a Jeep. Né? Ela investiu esse valor dentro dos anos de 2013 até o final do Inovar Alto, que é um programa do governo. Isso permitiu com que ela conseguisse produzir por ano 250 mil veículos. Né? Então, essa é a forma que as montadoras investem, em capacidade produtiva, produzindo mais veículos e colocando isso no mercado. Com isso, a gente tem 2 programas. O primeiro programa é o Inovar Alto, né, que rodou aí nos últimos 5 anos, e a partir do ano passado iniciou-se um novo programa, que é o programa Rota 2030. Então, alguns números em relação ao Inovar Alto. Tá? O Inovar Alto ele conseguiu reduzir as importações. Né? Em 2012 o Brasil tinha 20% de veículos importados, né? Em 2017 somente 10%, ou seja, conseguimos priorizar, né, a produção de veículo brasileiro e a venda de produtos brasileiros. Tá? Então aqui a gente consegue ter alguns parâmetros. Né? O Inovar Alto ele blinda um pouco a importação, permitindo um limite de 4.800 carros por marca. Tá? Ele também exige que as montadoras tenham que pagar uma sobretaxa, né, de 30%. Então vamos pegar um exemplo do Sportage. Né? O primeiro lote que foi importado de Sportage, ele estava na casa de 140 mil reais, ele cedeu o volume de 4.800. Esse mesmo Sportage, para poder ser importado no novo lote, teria que sair na casa de 182 mil reais. Então, o veículo acaba ficando mais caro, já no objetivo de não estimular o modelo de venda por importação, forçando com que as montadoras invistam em fábricas e produção dentro do mercado brasileiro. Esse era o objetivo desse programa. Ele também tinha como meta a questão da eficiência produtiva, então os carros se tornarem muito mais econômicos. Tá? Ele conseguiu gerar uma economia de 15,4% de eficiência energética e uma diminuição do IPI devido à variação do dólar. Então, a gente tem esse parâmetro do valor do IPI sobre o veículo. Então, em 2011, o governo arrecadou 6 bilhões, né, com venda com o IPI a 25% sobre a importação. E aí, com o programa do Inovar Alto, o IPI subiu para 55%, então o governo acabou perdendo, ele faturou apenas 1,2 bilhões. Né? Teve a questão do aumento do dólar, teve a questão do limite da importação de carros limitado a apenas 4.800 unidades, e aí o excedente você pagar mais 30% para realmente estimular as montadoras a criarem suas fábricas dentro do mercado brasileiro. E aí iniciou-se um novo programa, que é o Rota 2030. O Rota 2030 ele vem aí com o objetivo, né, do aumento de IPI e a desoneração do IPI conforme metas. Então os fabricantes eles possuem metas, conforme eles vão atingindo essas metas, eles vão obtendo pontos e podem reduzir o valor de IPI. Também teve a inclusão dos fabricantes de autopeças, isso não estava no primeiro projeto do Inovar Alto, ou seja, hoje o mercado de autopeças também vai poder se beneficiar de subsídios. Né? A gente sabe que o mercado de autopeças ele movimenta muito, né? Não é só fabricar o carro, né? O setor de manutenção é o setor que tem venda constante enquanto o veículo estiver rodando pelo mercado. Também existe incentivos fiscais, né? Então ele pode gerar até um crédito de 1,5 bilhão de reais para as montadoras que investirem em tecnologia. Né? Então o objetivo é também ter uma melhor eficiência energética, investir em segurança, então mais equipamentos de segurança. Quando a gente fala de
ABS, airbag, controle de estabilidade. O objetivo é que existam mais itens de segurança presentes nos veículos brasileiros e também o incentivo aos veículos elétricos e híbridos, né? Pode chegar numa redução aí até de 25%, né, na taxa de IPI para veículos dessas categorias. Então esse é o futuro do mercado automotivo brasileiro para os próximos anos até 2030. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o comportamento do consumidor, né? A gente entender um pouquinho da indústria do futuro, para onde vão esses investimentos, o porquê as fábricas realmente estão ampliando sua capacidade produtiva dentro do mercado brasileiro. E agora a gente precisa entender um pouquinho como o consumidor compra, como que ele faz realmente, ele toma essa decisão de compra desses produtos. Então, hoje 58% das pessoas, né, que buscam um veículo, eles são mulheres, né? O índice maior está concentrado entre as mulheres. 37% eles estão entre a faixa etária entre 35 a 59 anos. São casados, 69% são casados. Estão na classe social entre A e B, 75%. 58% possuem graduação e 44% se interessam por carros populares, seguidos de 39% por carros de luxo, tá? E o comportamento de compra de acessórios. Hoje, 75% da compra de acessórios está concentrada no público masculino, dentro da faixa etária de 25 a 34 anos. Né? Um dado muito importante é que 63% das compras em lojas virtuais elas acontecem na loja virtual e 36% dentro do e-commerce. Então existe um mercado que vai além do marketplace. Né? Existe venda além dos marketplaces dentro do e-commerce. Né? Ele tem a sua parcela, a sua fatia de participação, ele tem a sua presença de mercado, porém ainda o volume de vendas dentro das lojas virtuais, dentro do e-commerce em si, ele é muito maior do que o volume de vendas que acontece dentro dos marketplaces, tá? E o ticket médio hoje em torno de R$ 418,20. Então, a gente vai falar um pouquinho da categoria de seguros, tá? Também está presente dentro do comércio eletrônico. Hoje nós temos clientes do segmento de seguros, ou seja, que vende seguro pelo .com, pelo e-commerce, tá? Hoje o Brasil ele já tem um carro para cada 4 brasileiros, né? Essa categoria ela teve um aumento aí de 9% em 2017. A gente está falando de um faturamento em torno de 144 bilhões, o setor de seguros. O seguro alto ele ocupa aí o terceiro lugar no ranking. Ele só perde ali para o setor de seguros, de saúde e de pessoas, né? Ele fica ali com faturamento em torno de 37,7 bilhões, os seguros automotivos. Voltamos aqui, teve um pequeno problema de internet. Vamos lá, vamos recapitular esse slide aqui sobre a categoria de seguros, né? E hoje o Brasil ele possui um carro para cada 4 habitantes, 9% de aumento em 2017. O setor de seguros ele fatura hoje em torno de 144 bilhões. O seguro alto ele corresponde à terceira categoria mais vendida. Ela perde apenas ali para a categoria de seguros, saúde e pessoas e movimenta em torno de 37 bilhões. O ticket médio hoje do seguro automotivo é em torno de 3.587, concentrado 52% em mulheres. Tá? O e-commerce de seguros também é um nicho de mercado, né? E temos vários players que vendem seguro pela internet, nós também temos clientes da carteira que fazem esse tipo de trabalho. Então, existem outros tipos de venda, além de produtos e acessórios, também é possível vender seguro e serviços pela internet. Hoje, 31% das pessoas que compram seguros estão entre 25 e 34 anos e estão concentradas 56% na classe C. Quando a gente fala um pouco de financiamento, né, muitos veículos são financiados, 5,1 milhões, né, de veículos financiados em 2017, foram 9,7% de aumento. A gente teve aí também um aumento em relação a 2016, né? Foi a primeira vez durante 7 anos que o mercado de crédito apresentou crescimento, ou seja, um aumento de investimento. Em torno de 28,6 bilhões, é um montante aí de financiamento liberado no primeiro trimestre de 2018, também é o maior valor dos últimos 5 anos. Então, a gente vê aí o aquecimento do financiamento de veículos, o aquecimento da indústria novamente. Então, o mercado volta a retomar
um histórico dos últimos anos. A gente tem o setor de financiamento de veículos, ele corresponde aí a 2,7% do PIB brasileiro, da aquisição de veículos, e está girando em torno de 8,48 bilhões, né, em crédito para compra de veículos em abril de 2018. Então a gente está falando que é um crescimento de quase 40%. Né? Em 2017 foram 6 bilhões, o ano passado, só no mês de abril, foram em torno de 8,48 bilhões. Então realmente é um mercado que está muito aquecido e acaba impulsionando todos os demais subsetores. Quando a gente compra um veículo, a gente precisa fazer revisão, a gente precisa trocar pneu, a gente quer comprar acessórios para esse carro, enfim. A venda de veículo desencadeia diversos outros setores para a venda, para a economia. A gente vai falar um pouquinho também sobre o futuro desse mercado. Então a gente vai entender um pouquinho com relação quais são as projeções futuras para o mercado automotivo, né? Então, com base aí no Tratado de Kyoto, que o objetivo é reduzir a emissão de poluentes, né? O principal futuro da economia é o desenvolvimento de combustíveis, de biocombustíveis, né? Então, biocombustível, veículos elétricos, a questão de conectividade. O principal objetivo do Rota 2030 é que o Brasil tenha uma engenharia automotiva protagonista para desenvolver tecnologia e não simplesmente o Brasil importar tecnologia de outros países. Então, o Brasil seja realmente um país que produza veículos e que consiga desenvolver tecnologia própria para poder exportar essa inovação para outros países. Em contrapartida, a gente também não pode ignorar a mudança de comportamento desse consumidor. Tá? Hoje a mobilidade compartilhada já é a nossa realidade. Hoje é muito comum a gente poder, né, andar de Uber, né, chamar um aplicativo de táxi para poder se locomover. E isso é a nova geração. Né? A geração Z, em 2025, ele vai ter uma média de 35 anos. Então ele já nasceu na revolução digital, ele já nasceu conectado na internet, ele já nasceu com um smartphone e ele não tem tanto apego à posse, né? Ele se adapta à realidade. Então, essa questão da mobilidade compartilhada é um novo momento do mercado automotivo, onde você às vezes não tem o veículo, mas você realmente se locomove, se desloca sem ter a necessidade de ter um veículo próprio. Baseado nisso, foi feita uma pesquisa, né, dentro da Ásia, que é um dos maiores mercados de venda de veículos, onde 67% dos entrevistados revelam que preferem dirigir seus próprios carros, ou seja, eles não têm o objetivo de não vender, de não ter um carro, de não possuir um veículo. E 63% que possuem veículo não têm o objetivo de vender o seu veículo, ou seja, não ter um carro para utilizar um aplicativo. Então ainda a força de ter o carro, de ser o proprietário e de personalizar o seu veículo, de ter os seus acessórios ainda é muito mais forte do que o comportamento de você utilizar um veículo compartilhado. É claro que isso vai depender das situações, né? Quando você está em viagem, é um comportamento diferente de quando você está dentro do seu ambiente, da sua rotina, do seu dia a dia, da sua residência. O setor de aluguel também apresenta um crescimento muito forte. De 2015 a 2016, a venda de veículos para locadoras, ela saltou de 15,5 bilhões, né? A frota de locadoras subiu para 632 milhões para 709. A gente vê a General Motors, né, o Onix, sendo líder de vendas, mas boa parte disso está relacionada às locadoras. Ela compõe ali 19% de participação de mercado, então ela coloca o carro dela dentro das locadoras. Consequentemente, a pessoa tem uma experiência com esse veículo e, em contrapartida, ela tem interesse de ter um veículo dessa. Então, foi uma estratégia de penetração dele de mercado que deu muito certo, seguido aí da Fiat, da Renault e da Ford e da Volkswagen. Quando a gente olha o setor de locação, em 2010, a gente fala em torno de 2.008 locadoras no Brasil, com um faturamento de 5 bilhões, né? A gente chega ali em 2014 com mais de 5.624 locadoras e um faturamento de 14 bilhões. Um dos comportamentos que teve mudança no mercado de locação é também o comportamento de empresas, né? Muitas empresas compravam um veículo para ter a frota da empresa, para poder realmente utilizar ali para suas viagens específicas de trabalho e de negócios,
e empresas estão deixando de comprar esses veículos e utilizando a madeira inteligente, ou seja, locando o veículo somente quando há necessidade de uso, né, se isentando aí de vários custos que se tem de ter um veículo, além de PVA, seguro, manutenção, e usar realmente a frota locada. Ele usa quando precisa, da necessidade dele, conforme a, a sua necessidade própria. Então há uma mudança de comportamento, mesmo tendo um aumento de vendas, alguns setores se beneficiam desse setor de aluguel de veículos, principalmente as empresas. E aí a gente tem, né, uma disputa entre a mobilidade compartilhada e o aluguel de veículos, né? Então as pessoas passam a enxergar um pouquinho diferente esse conceito, né? Vou usar um Uber, vou locar um carro, isso vai depender muito da necessidade desse consumidor, né, de que momento que ele está. Ele vai se deslocar dentro de uma cidade ou ele vai fazer uma viagem longa. Então, se ele for realmente fazer uma longa viagem, provavelmente ele pode locar um veículo para fazer essa viagem. Se ele for fazer algo interno, uma curta distância, a preferência é que ele vai utilizar um aplicativo de mobilidade compartilhada, apesar de já existirem aplicativos de deslocamento de viagens, como o BlaBlaCar, que você consegue, né, agendar viagens a longo prazo de maneira compartilhada. E agora a gente vai entrar um pouquinho, né, no automotivo dentro do comércio eletrônico. A gente vai entender um pouquinho mais como que funcionam esses indicadores. Então, hoje o Mercado Livre ele é líder em vendas, né, de peças e acessórios automotivos. O Leandro Ribeiro, numa palestra que ele fez sobre a parte de autopartes, ele menciona que 82% das pessoas que compram peças e acessórios usam a internet. Então eles pesquisam na internet para entender o valor médio do produto, o tipo do produto que ele precisa. 39% são e-shoppers, são consumidores recorrentes, ou seja, eles compram sempre dentro da internet. 70% são homens. Então, hoje dentro da internet ele está muito concentrado, os homens buscando produtos e acessórios. Hoje o Mercado Livre é uma das principais ferramentas de venda de peças e acessórios. Então, o que os compradores compram, né, de peça e acessórios hoje? Rádio, rodas, tapetes, são homens que estão ali, né, entre a classe social B e C, com a faixa de 20 e 30 anos. Os compradores também de peças automotivas, né, desde aditivos, filtro, paletas, são a maioria homens da classe A e B com faixa entre 25 e 54 anos. Esses são dados do próprio Mercado Livre. Esses aqui são alguns dados do crescimento em vendas do segmento automotivo. Então, a categoria suspensão ela cresceu 102%, né? Categoria freios, pneus, filtros, ignição, motos, embreagem, motor e som automotivo. Então, hoje as pessoas buscam na internet peças para reposição, né, dos seus veículos, devido à diversidade de carros, modelos. Muitas vezes, dentro do mesmo ano, existe variação de peças dentro de montadoras, faz com que o consumidor busque isso pela internet para fazer a aquisição das suas peças. E aqui tem um comparativo do lado esquerdo, do tamanho que é a categoria automotiva dentro do Mercado Livre. Então hoje o Mercado Livre, né, o Mercado Livre ele concentra dentro do segmento automotivo 224 milhões de visitas dentro dessas categorias automotivas, que basicamente é quase o volume total de acesso do Extra, que dá 327 milhões, o Ponto Frio 237 milhões e o Shoptime 181 milhões. Então, pensando exclusivamente no segmento automotivo, hoje o Mercado Livre é um dos principais players para se fazer a inserção de seus produtos, é o principal vendedor de peças e acessórios do mercado brasileiro. Tá? 80% hoje se concentram em peças para carro e 20% se concentram em peças e acessórios para motos. Então, alguns dados aqui do Sindpeças, né? A idade média dos veículos em circulação no Brasil é em torno de 10 anos. Considerando esses dados, né, de tempo de uso, os principais mais buscados no Mercado Livre são peças complementares a veículos com fabricações mais antigas. Então, hoje, Central Multimídia tem em torno de 93.804 resultados, seguido ali do sensor de estacionamento, né? Som automotivo com Bluetooth para se integrar aí com os smartphones e dispositivos, e a câmera de ré. Isso também acaba complementando algumas informações que a Google também fornece. Então, pegando aqui como que a indústria vai se adaptando ao comportamento de compra, né? A gente olha aqui que lá em 2004 o sensor de estacionamento era um item, né, que tinha sua relevância,
início ali de 2009, iniciaram a venda de centrais multimídias e agora a gente tem os sensores, né, as câmeras de ré. A gente vê que o sensor de estacionamento ele começa a perder um pouquinho de força, até porque muitos veículos hoje já vêm com sensor de estacionamento, já é um item acaba sendo padrão para alguns modelos de veículos. Vê-se muito uma procura muito grande da central multimídia, ela vem crescendo muito forte, né? Hoje tem centrais multimídias que fazem o espelhamento do seu celular, tem o Waze integrado, algumas já rodam até o WhatsApp. E em paralelo a gente também tem a câmera de ré. Então eu tenho uma central multimídia, eu vou querer ter uma câmera de ré no meu veículo. Então o comportamento do consumidor ele vem mudando ao longo do tempo. Esse é um item que compõe, né, todos os acessórios que um carro pode ter. A central multimídia ele é bem similar ao comportamento de um smartphone, né? Hoje o smartphone ele tem um tempo de vida, um celular dura ali no máximo 2 anos. Passou disso ele já está desatualizado, ele já não tem tecnologia necessária para você poder se manter com ele. E a central multimídia ela segue muito essa linha, né? A central multimídia ela também roda o sistema operacional, ela possui conectividade e em alguns modelos ainda não tem, e aí você exige com que o consumidor acabe tendo que atualizar a sua central multimídia de certo em certo período, porque a inovação da central multimídia faz com que você queira ter um produto mais atualizado, mais moderno, mais integrado, né? O objetivo é a conectividade. A gente tem aqui alguns dados fatiados do Web Shoppers, onde a gente pega aqui a categoria de veículos, né, que aparece ali em nono lugar, com 2,3% do volume financeiro das vendas do e-commerce. E o crescimento dela nos últimos anos, né? Então ela tinha ali 10%, depois ela subiu para 16% em 2016 e 14% em 2017. Né? Tem também um crescimento muito forte da aquisição de acessórios em sites internacionais. Então o consumidor brasileiro também compra fora do Brasil, também vai comprar coisas para o seu carro fora do mercado brasileiro. Um outro indicador muito importante, né? Hoje a gente já tem em torno de 50 milhões de e-shoppers no Brasil, faturamento ali em torno de 47 bilhões, 19,6% de participação do mercado automotivo no mercado virtual de 2017, isso corresponde a um faturamento aproximado de 13 bilhões. Então a gente está falando que do total faturado dentro do e-commerce, 13 bilhões são relacionados ao segmento ao mercado automotivo. 75% do mercado de autopeças em 2015 e 2016 e ele ocupa aí o nono lugar, né, no mercado de autopeças em volume de faturamento 2016. A estimativa, segundo os dados da Statista, que é uma empresa de pesquisa alemã, é que até 2021, né, o Brasil chega a faturar em torno de 29 bilhões. Tá? E aí, né, como crescer no e-commerce, né, como realmente dar o pontapé inicial, dar os primeiros passos dentro da sua loja virtual. Né? Hoje existem vários caminhos, né? Tem um caminho do SEO, onde você realmente faz um planejamento dentro dos produtos que você realmente tem uma boa relevância, uma boa competitividade para você poder começar a iniciar o processo de ranqueamento orgânico da sua loja. E o outro formato, né, que é o formato mais rápido, que é o formato de mídia paga, né, onde você realmente investe em campanhas de link patrocinado, campanhas de Google Shopping, dependendo, campanhas dentro do próprio Facebook, para gerar audiência dentro do seu e-commerce, para gerar pessoas que estão interessadas no seu produto e aí sim poder começar a experimentar realmente as vendas dentro do seu e-commerce, dentro da sua loja virtual. Então, como a mídia paga, né? Então a gente consegue aumentar aí a visibilidade, né? Investindo aí em palavras-chave corretas que estão realmente relacionadas ao seu produto. Quando a gente fala do automotivo, às vezes você tem alguns acessórios para determinados modelos de veículo, né? Então não adianta eu querer trazer uma pessoa que está procurando uma peça para o Gol ou uma peça para o Onix, né? Qual peça ele precisa? Dependendo da peça, você pode ter no seu e-commerce. Então não adianta trazer uma audiência muito topo de funil. Você tem que realmente trazer uma audiência mais segmentada, mais específica dentro realmente dos produtos que você oferece. Gerar essa autoridade, né? Então realmente poder aparecer várias vezes para esse consumidor, né? Muitas vezes você aparece uma vez para ele, mas quando a gente procura de novo, você não tem verba, o seu orçamento é muito curto. Então eu pesquiso o seu produto, eu encontro ele, eu gostei do seu site. Quando eu volto a pesquisar de novo,
você já não tem mais saldo dentro das suas campanhas e aí você não aparece mais para esse consumidor e ele acaba comprando em um outro site. Tá? Aumentar esse volume de tráfego, né? Então realmente poder trazer mais pessoas para o seu site e entender esse comportamento de compra. Né? Muitas vezes aumentar o tráfego não significa só trazer vendas, significa entender o porquê ele está entrando e o porquê ele não está comprando. Então, em diversos momentos, aumentar o tráfego significa você entender o comportamento do seu e-commerce, o comportamento de compra do seu consumidor, entender aonde estão as falhas da sua loja virtual, seja ela numa precificação, num parcelamento, na usabilidade do seu site, na forma que você compõe o seu produto, para realmente poder estruturar a sua loja e fazer com que ela realmente comece a gerar o quê? Relevância, faturamento e vendas, tá? Então, se você não trazer pessoas para dentro da sua loja, você nunca vai saber o que está errado nela e o que você precisa melhorar nela para realmente você poder começar a caminhar com a sua loja virtual. Trabalhar com as segmentações, né, do seu orçamento e também poder obter resultados através das recompras, né? Então, quem comprou poder comprar novamente com vários incentivos. A gente traz aqui alguns exemplos, né, de cases que estão na nossa base. Então a gente tem aí um fechamento anual, onde essa conta no mês de junho, ela realmente startou um trabalho, né, um trabalho realmente de mídia paga. Ela já tinha um histórico de vendas e ela trouxe a sua conta para cá, onde ela aumentou o faturamento. Então se a gente pegar aqui no mês de junho, ela investiu menos em mídia paga, ela conseguiu aumentar o faturamento, né? No mês subsequente, ela aumentou os investimentos, conseguiu aqui crescer muito mais em faturamento. Se a gente pegar o mês de julho versus o mês de maio, né, ela investiu menos e faturou mais do que o dobro. Então, o recorte anual dessa conta, né, você tem um crescimento de 210% em faturamento, 355% em volume de acessos, ou seja, pessoas acessando esse e-commerce, e o volume de impressão, que é a participação de mercado dele, 504%. Tá? Isso de uma conta que já existia, que já tinha vendas, que já era um e-commerce em operação. E aqui a gente traz um outro formato, onde é um e-commerce que não existia. É um projeto do zero, onde iniciou-se em fevereiro de 2018, né? Fazendo um investimento ali em mídia em torno de R$ 4.000, né? Projetando, faturando aqui, né? 29 mil, e ele veio, né, faturando e vendendo ao longo desse ano. Claro que existem sazonalidades, mas é possível, desde que você tenha uma boa estrutura de e-commerce, os investimentos sendo feitos corretamente, né? Não adianta investir muito pouco, porque às vezes você nem aparece. Trazer a audiência qualificada para o seu e-commerce, para realmente você poder colher os frutos e resultados que a mídia paga pode trazer para o seu negócio. E aqui eu fecho com uma frase muito bacana, que é: o maior risco é não correr riscos. Não dá para ficar sem correr nenhum risco, senão você não faz nada. É uma frase do George Paul Lehmann. Na verdade, a gente pode traduzir até para o nosso próprio negócio. Se você não investir dentro do seu e-commerce, você não corre risco nenhum, porque você não está investindo, mas também você não faz nada. Você não consegue desenvolver a sua loja virtual, você não consegue desenvolver a sua empresa. Você realmente ainda fica, né, dependente de vendas de canais onde você não consegue ter essa previsibilidade de crescimento, ou seja, você investir e poder traçar um plano de crescimento para o seu negócio. Eu vou abrir para perguntas agora. E aí eu vou chamar aqui o Alisson, que está me dando uma ajuda. Eu vou abrir aqui para as perguntas do pessoal.
vai estar enviando também essa apresentação por e-mail. Depois vocês vão ter acesso a essa apresentação. Vou deixar também à disposição de vocês o nosso time, né? Então, se você quiser falar com a gente, bater um papo, você pode acessar o nosso site, eficazconsultoria.net.br, que a gente tem uma equipe aqui para poder atender vocês pós esse webinar. E aí aqui tem algumas dúvidas, né? Que seria quais técnicas e como trabalhar para manter a minha marca na primeira lista do Google, tá? A gente sabe que o Google ele tem dois formatos, né? Você tem a mídia orgânica, onde você tem que definir boas palavras-chave, construir textos relevantes, criar autoridade para o seu site em relação ao Google orgânico, para que você possa ter boas posições. E o outro formato seria você investir em mídia paga. Ambos dão resultados, tá? Desde que você realmente consiga atrair a audiência correta para o seu site, né? Atrair as pessoas que realmente estão interessadas. O que a gente vê muito aí pelo mercado é você ranquear palavras que não tem muita pesquisa. Então, eu ranqueei, estou em primeira posição, mas uma palavra que tem 1000 pesquisas por mês. E realmente as boas palavras que possuem volume de 100, 200, 300 mil pesquisas por mês são palavras muito mais difíceis de se aparecer. Então, o ranqueamento orgânico é uma estratégia que dá muito certo. É um trabalho a longo prazo, né? Um trabalho que se inicia e começa a se ver resultados entre 3 e 6 meses. Porém, as palavras têm que ser muito bem definidas, né, para poder trazer uma audiência muito qualificada. Aqui, quais cuidados e documentação necessária para a abertura de uma loja virtual? Hoje você pode abrir um e-commerce tanto como uma pessoa física, tá? Ou como uma pessoa jurídica, como um MEI, né? Existem vários formatos para você abrir um e-commerce. Você pode começar de uma maneira um pouco mais informal, tendo aí o seu CPF, contratando uma plataforma e iniciando a sua operação, como também abrindo aí um microempreendedor individual ou até uma empresa, depende muito do seu fornecedor. No caso, para quem pretende vender em marketplace, é necessário ter nota fiscal, é necessário ser uma ME. Não adianta querer trabalhar com marketplace se não for Simples Nacional, se não for ME. Vale a pena diversificar os produtos ou ficar apenas em um para venda? Isso é muito importante e eu vejo isso há muito tempo. O que acaba acontecendo? Hoje a gente vê operações que crescem, aumentando o mix de produto e não se tem um produto principal que se vende. A principal estratégia de um e-commerce é a compra e não a venda. Então, antes de você comprar, você precisa ver se esse produto existe procura no mercado, se a composição de custos que você tem para vender esse item é lucrativo, tá? E em seguida, sim, você faz a aquisição do produto para poder vender. Então, hoje é melhor. Hoje a internet permite que você seja o maior vendedor de um único item, tá? Por quê? Porque hoje a gente pode direcionar a venda. Então hoje eu posso ter um produto no meu site ou uma categoria, né, onde você só venda aquela categoria e a gente traga para o seu e-commerce somente aquele público que está interessado em comprar aquele produto. Então o e-commerce tem esse poder de ter uma audiência específica. Já não funciona no mundo físico. Se eu tenho uma loja, né, de peças e acessórios e eu não tenho um mix de produtos ali dentro na minha loja física, a minha loja não tem audiência. A pessoa vai lá e não encontra o produto que ele quer. Já dentro do e-commerce é possível você trabalhar com nichos específicos e categorias específicas. Eu posso montar uma loja só para vender pastilha de freio? Pode. Você consegue ter isso dentro da internet. Como multiplicar o faturamento iniciando com apenas R$ 5.000? Olha, a gente mostrou ali num case, começou do zero, investimento próximo a R$ 5.000. É um investimento inicial recomendado muito bom e é possível colher resultados. Você vê que você consegue trazer audiência, consegue trazer tráfego e gerar venda, principalmente acho que isso é importante, gerar venda para o e-commerce. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, ó, como ter uma loja virtual sem fazer estoque e atender cliente em tempo rápido? Assim,
É melhor você ter um pequeno e-commerce com estoque próprio que você consegue processar e enviar para o seu consumidor, para ele realmente receber isso rápido. Existem essa é a minha recomendação. É melhor você ter um pequeno e-commerce que você consegue gerenciar o seu estoque e processar e enviar para o seu cliente. E-commerce sem estoque, você vai entrar no modelo de cross-docking. Isso vai depender muito do seu fornecedor. Existem vários distribuidores hoje no Brasil, em alguns segmentos, principalmente de informática, eles trabalham sem estoque. Então eles conseguem fazer o pick and pack e despachar para você. Isso acaba reduzindo também a sua margem de lucro. Exige um controle de estoque muito forte, né? Você tem que estar alinhado o seu estoque junto com ele. Mas o que eu recomendo é, mesmo que você tenha, seja um estoque de, sei lá, 30, 40, 50 mil, ou se você só tiver 10 mil para começar a estocar seus produtos, você tem essa independência para realmente poder vender e fazer a entrega. Tá, o pessoal comentou aqui que tem gente que é MEI, emite nota fiscal normalmente e vende nos marketplaces. Muito bom. Alguns marketplaces, alguns clientes comentaram que por MEI alguns marketplaces não aceitam, tá? Mas legal. Então, mesmo você sendo MEI, você consegue vender aí no marketplace. Qual a sua opinião sobre vender autopeças importadas? Tá? Isso aqui não estava na apresentação, mas 70% das peças produzidas no Brasil, elas são consumidas pelas montadoras. Então, assim, o que o Brasil consegue fabricar de peça para carro, a montadora absorve 70%, só vai sobrar 30% de peças. Isso exige, e isso é um dos motivos, né, que o segmento de autopeças tem muito produto importado, tá? E um outro item muito importante, a Rota 2030 ela vem para corrigir isso, por isso que ela incluiu o segmento de autopeças. O governo falou, peraí, eu tô importando muita peça, né, muita autopeça e não estou produzindo no Brasil. Então ela abraçou a categoria de autopeças para dentro do Rota 2030. Então o comportamento de importação de peças para 2030 isso vem mudando. Então quem realmente está focado na importação de peças, vendendo somente produtos importados, esse comportamento vai se mudar ao longo dos anos, onde você vai ter muita fábrica brasileira produzindo essas peças e o governo vai fazer exatamente como ele fez com os veículos, né? Ele vai bloquear, ele vai limitar a cota de importação, ele vai taxar muito mais, porque a partir do momento que a economia brasileira, as fábricas brasileiras consigam atender a demanda de peças dentro do Brasil, não tem por que o governo deixar a peça importada entrar. Ele vai fazer exatamente como ele fez com as montadoras, taxando lá o volume de 4.800 unidades, cobrando sobre a taxa de 30%, ou seja, ele vai dificultar para poder preservar a indústria brasileira. Então, é uma questão de estratégia de negócio. Quem trabalha com importação de autopeças, daqui mais ou menos aí, vamos dizer, 10, 11 anos, esse comportamento vai mudando. Então, ele vai começar a parar de pegar do importador e começar a comprar peças dentro do mercado brasileiro. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Quem quiser bater um papo com a gente, falar depois do webinar, a gente está aqui à disposição. Pode acessar ali o nosso site, né? Pode conversar, agendar uma reunião com o nosso time comercial. Se eu tiver disponibilidade, vou participar com eles também, tá? Para bater um papo. A gente fica aí à disposição de vocês. A Eficaz é uma agência aí parceira da Tray. Temos vários clientes em diversos segmentos. Um carinho muito especial pelo automotivo, né? A gente tem uma equipe muito especializada e vários projetos em operação. A gente sabe que a gente tem um grande desafio, né, com os marketplaces de fazer o e-commerce dar certo e esse é a nossa habilidade, esse é o nosso trabalho. A gente trabalha com consultoria e como uma agência de marketing digital, realmente com estratégias que dão resultado e fica à disposição de todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.